Prepare-se, porque a noite de hoje pode marcar um divisor de águas na sua vida. Existe uma energia oculta que se manifesta justamente quando você fecha os olhos para descansar. É como se um portal interno se abrisse e liberasse um código secreto dentro da mente, capaz de despertar novas possibilidades de prosperidade. Quando esse código é ativado corretamente, o dinheiro, as oportunidades e as soluções começam a surgir de maneiras que você jamais imaginaria. E talvez amanhã, ao acordar, você já sinta que algo mudou profundamente dentro de você. Essa mudança não é fruto do acaso, mas a resposta natural do que será plantado agora no seu subconsciente. Napoleon Hill, um dos maiores pesquisadores do comportamento humano e da riqueza, dizia que tudo aquilo que nossa mente é capaz de imaginar e acreditar, inevitavelmente pode ser conquistado. Mas ele acrescentava um detalhe poderoso. O momento em que você escolhe alimentar essa crença é tão importante quanto a crença em si. E entre todos os instantes do dia, o mais fértil é o período que antecede o sono. É nesse exato momento que sua mente se encontra aberta, vulnerável e altamente receptiva a novos comandos. Por isso, escute com atenção. Este conteúdo foi criado para conduzir você a esse estado, o estado da entrega total, da confiança inabalável e da reprogramação profunda. Ao ouvir com fé e intenção verdadeira, você envia ao universo sinais impossíveis de serem ignorados. É como uma ordem silenciosa que ecoa no invisível e volta em forma de resultados. Agora, faça um pequeno exercício. Escreva nos comentários: minha mente está preparada para atrair abundância enquanto descanso. Essa simples atitude já é o primeiro comando direto para o seu subconsciente, uma chave simbólica que abre as portas de uma nova realidade. Feche os olhos por alguns segundos. Imagine-se recebendo uma quantia inesperada de dinheiro, surgindo de forma natural, sem esforço, como se fosse um presente da vida. Essa visualização não é uma fantasia, mas o início de uma programação. E acredite, quando o corpo repousa, a mente trabalha sem interrupção. Poucos compreendem que esse estado de transição entre vigília e sono é o instante mais poderoso para definir os próximos capítulos da sua história financeira. O subconsciente não questiona, não duvida, apenas obedece ao que você repete com emoção. Agora, pense: quais sementes você tem plantado antes de dormir? Muitos deitam-se todas as noites revivendo preocupações, repassando contas, sentindo medo da falta. Isso cria um ciclo vicioso de escassez. Mas, e se, a partir de hoje, você adormecer alimentando imagens de prosperidade, repetindo frases como: sou próspero, o dinheiro flui para mim com leveza, minha mente atrai oportunidades enquanto durmo? O terreno fértil da sua mente começaria a produzir novos frutos, inevitavelmente. Hill dedicou mais de 2 décadas a investigar os segredos dos homens mais bem-sucedidos e descobriu algo que até hoje a maioria ignora. O subconsciente é como um campo que aceita qualquer semente. Não importa se ela é positiva ou negativa. O que define o resultado é a emoção e a repetição com que essa ideia é depositada. E o momento mais poderoso para plantar essas sementes é justamente à noite, quando a mente consciente se cala e o subconsciente assume o comando total. Durante o dia, estamos mergulhados em distrações, decisões e pressões. Mas, quando o silêncio da noite chega, a porta se abre. É nesse instante que você pode escrever uma nova história. Esse processo, que Hill chamava de autossugestão noturna, é a prática de repetir ideias dominantes com clareza e fé para que o subconsciente absorva como verdade absoluta. É como redesenhar sua própria programação mental. Se você já repetiu frases de escassez, dizendo a si mesmo que a vida está travada, que o dinheiro é difícil, entenda, cada uma dessas palavras foi tratada como uma semente que germinou. Mas a boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado. Ao mudar o que você oferece à sua mente hoje, você inevitavelmente muda os frutos de amanhã. Há um aspecto espiritual que torna esse processo ainda mais profundo. Adormecer não é apenas desligar o corpo,
É atravessar um portal invisível. A Bíblia nos lembra em Salmos: Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Esse versículo revela mais do que proteção. Ele convida a uma entrega completa, um descanso em confiança absoluta. Quando você adormece nesse estado de fé, sua mente não apenas se reprograma, mas se conecta com uma inteligência superior, uma força criadora que atua silenciosamente durante a noite. É nesse momento que sonhos, inspirações e soluções começam a ser enviados como respostas. Napoleon Hill chamava essa força de inteligência infinita, um campo invisível de sabedoria e direção que responde sempre ao chamado da fé. Ele afirmava que, quando o desejo é impregnado de crença verdadeira, transforma-se em um imã capaz de atrair recursos, oportunidades e até mesmo pessoas para concretizar aquilo que parecia distante. Agora, imagine-se deitado em paz, o corpo relaxado, a respiração tranquila e sua mente suavemente repetindo com sentimento profundo: minha mente está calma, a prosperidade já está fluindo. Eu confio no cuidado divino. Nesse instante, você não está apenas pronunciando palavras, está estabelecendo uma conexão direta com a fonte criadora, enviando um sinal claro ao universo de que está preparado para receber. O mais surpreendente é que a vida responde exatamente a esse posicionamento. Quando há fé, Deus responde. Quando há convicção, o universo responde. Quando há entrega, a abundância se manifesta. Mas existe um detalhe. Se você adormece carregando dúvidas, ressentimentos ou o peso do medo, essa também será a energia transmitida. O subconsciente é fiel e obediente, portanto, continuará a reproduzir esse mesmo padrão, mantendo você preso no ciclo da escassez. Por isso, transforme o ato de dormir em algo sagrado, como um altar invisível. Não entregue seus últimos minutos do dia à preocupação, à reclamação ou à influência negativa de notícias que drenam sua energia. Ao contrário, feche os olhos e diga: Senhor, cuida da minha mente. Planta em mim pensamentos de prosperidade e esperança. Essa rendição é mais do que um gesto mental, é um ato espiritual. E quando a fé ocupa o espaço do medo, o que parecia impossível começa a se tornar natural, inevitável. Talvez você já tenha experimentado acordar cansado, sem ânimo, sem clareza de direção, como se carregasse um peso que não sabe explicar. Muitas pessoas vivem esse mesmo padrão e não percebem que ele se origina à noite. O erro não está nas ações do dia, mas no conteúdo mental que se carrega para o sono. Quantas vezes você fechou os olhos se preocupando com contas, temendo o futuro, remoendo frustrações ou alimentando raiva por algo que não aconteceu como queria? Esses pensamentos, que parecem inofensivos, funcionam como códigos invisíveis gravados em sua mente subconsciente. E, como Hill alertava, o subconsciente nunca discute, apenas aceita e executa. Ele dizia: a pobreza é o resultado de uma mente dominada pelo medo. Agora, reflita. Se, antes de dormir, você entrega ao subconsciente a ansiedade pela falta de dinheiro, a frustração pelas conquistas que ainda não chegaram, ou a angústia pelo amanhã incerto, qual será o resultado? Durante a noite, sua mente reforçará exatamente esse padrão, buscando ideias, emoções e situações que confirmem a escassez. Pela manhã, você desperta com a mesma energia pesada, os mesmos bloqueios e resultados repetidos. É como assistir ao mesmo filme todos os dias esperando que, magicamente, o final seja diferente. Mas esse ciclo pode ser quebrado. A chave é simples: substituir o medo pela fé. Troque o hábito de adormecer com pensamentos de falta pelo hábito de agradecer pelo que já possui. Ao invés de fechar os olhos pensando: eu não sei como vou resolver isso, declare: eu confio que tudo chegará no tempo certo. O subconsciente acredita no que é repetido com emoção. É por isso que a pergunta mais importante que você deve se fazer todas as noites é: o que eu estou entregando à minha mente antes de dormir? Se você mudar esse detalhe,
muda toda a sua realidade. Imagine que cada noite é uma oportunidade de plantar uma semente invisível, carregada de fé e emoção, no solo mais fértil que existe, a sua mente subconsciente. Essa é a essência da prática que muitos chamam de semente mental noturna. Uma técnica simples, porém extraordinariamente poderosa, porque transforma o período de descanso em um processo de criação ativa. Ao adormecer com pensamentos de prosperidade, você ativa leis universais que reorganizam silenciosamente sua vida. Funciona assim. Nos minutos finais antes de adormecer, você tem em mãos uma oportunidade única. É nesse breve espaço de tempo que pode escolher conscientemente qual semente plantar em sua mente. Pode ser uma frase carregada de poder, uma imagem inspiradora ou uma emoção que deseja multiplicar. Quando essa semente é regada com fé, intenção verdadeira e emoção genuína, ela começa a germinar silenciosamente enquanto você repousa. Napoleon Hill explicava que a autossugestão é a ponte entre o consciente e o subconsciente. Ao praticá-la, você atravessa esse elo invisível e deixa impressa no território mais poderoso da mente uma mensagem clara, impossível de ser ignorada. É simples. Escolha uma afirmação direta, no presente, e carregada de convicção. Exemplos. Eu sou próspero. A abundância me encontra enquanto descanso. Minha mente está programada para atrair oportunidades com leveza e harmonia. Feche os olhos e repita essas palavras em voz baixa ou mentalmente. Não fale com pressa. Deixe que cada frase entre em sua alma. Visualize a cena que ela representa. Imagine-se vivendo a realidade da sua declaração. Sinta a emoção. Veja os detalhes. Perceba as cores, os sons, os rostos ao seu redor. Experimente como seria receber aquilo que você afirma. Então, adormeça imerso nessa cena, como se já fosse sua verdade absoluta. E talvez você esteja se perguntando: é só isso? Sim. E é justamente essa simplicidade que guarda um poder transformador. A mente não reage à quantidade de frases repetidas mecanicamente, mas à intensidade emocional que acompanha cada uma delas. Um pensamento carregado de fé e vivido com emoção profunda vale mais do que centenas de palavras ditas sem presença. Então, eu te pergunto, você está pronto para plantar sua semente hoje? Se estiver, declare agora nos comentários: estou plantando riqueza no solo da minha mente. Esse gesto não é apenas simbólico, é um comando direto ao subconsciente. O que é afirmado com fé, inevitavelmente, se transforma em realidade. Enquanto muitos terminam o dia consumindo distrações, cheios de cansaço ou mergulhados em desânimo, você está aprendendo um caminho diferente. Vai transformar suas noites em um ritual de criação consciente. Ritual não no sentido místico, mas como uma sequência prática, mental, emocional e espiritual que organiza seu foco, ajusta sua frequência e ativa sua programação de prosperidade. Napoleon Hill afirmava que nada grandioso acontece sem um plano claro e repetido com disciplina. É por isso que agora você vai conhecer um ritual de 5 etapas, simples e profundo, que pode aplicar todas as noites. Um roteiro que, se praticado com consistência, se tornará a chave para uma nova realidade. Etapa 1. Desconecte-se do caos. Desligue a televisão, afaste-se do celular, silencie os ruídos do mundo externo. A última imagem que você vê e o último som que você ouve antes de dormir são o alimento imediato do seu subconsciente. Crie um ambiente sagrado. Luz suave, sons tranquilos, um espaço de paz. Ensine à sua mente que é hora de se preparar para o invisível. Etapa 2. Respire para acalmar. Feche os olhos, inspire profundamente pelo nariz contando até 4. Segure o ar por 4 segundos e depois expire lentamente pela boca em 6 segundos. Repita por alguns minutos. Esse simples exercício diminui a atividade da mente consciente, desacelera pensamentos e abre passagem para o subconsciente assumir o comando. Etapa 3. Afirmações intencionais.
Escolha 3 frases poderosas e repita entre 5 e 10 vezes cada uma. Mas não repita como um robô. Declare como um criador. Sinta cada palavra vibrar em você. Imagine que ela já é realidade. Exemplos. Enquanto descanso, o dinheiro flui naturalmente até mim. Minha mente trabalha a meu favor. Sou guiado por ideias prósperas todas as noites. Etapa 4. Visualização criativa. Veja-se dentro da vida que deseja. Imagine-se acessando sua conta bancária e encontrando valores surpreendentes, pagando suas contas com tranquilidade, ajudando pessoas que ama, vivendo com liberdade. Torne essa visão tão real que quase consiga tocá-la. Quanto mais emoção você sentir, mais fundo essa imagem será gravada. Etapa 5. Gratidão e entrega. Finalize sua noite agradecendo. Reconheça o que já possui. Agradeça pelo que está chegando. Entregue suas preocupações ao cuidado divino. A gratidão é a emoção que abre todas as portas. Ao adormecer nesse estado, você confirma ao universo que confia e já recebeu. Expresse gratidão, ainda que os resultados não tenham se materializado diante dos seus olhos. Haja como se já tivesse alcançado tudo aquilo que deseja. Diga internamente: Obrigado, Senhor, porque a abundância já está fluindo para minha vida. Eu confio, eu me entrego, eu descanso. Esse ato simbólico sela a programação no seu interior e abre espaço para que, enquanto você dorme, os processos invisíveis de criação comecem a se movimentar em seu favor. Existe uma chave silenciosa que diferencia aqueles que permanecem presos na escassez daqueles que aprendem a fluir na prosperidade. Essa chave não está no tamanho do salário, na família em que nasceu ou em um golpe de sorte. Ela está dentro da mente, especificamente nas convicções e pensamentos que você nutre dia após dia. Napoleon Hill nos lembrava que a fé é um estado mental que pode ser construído por meio da repetição consciente de instruções ao subconsciente. Ou seja, a fé não é algo aleatório, não é um presente reservado a poucos. Ela é desenvolvida, alimentada e fortalecida por meio de um padrão mental repetido com consistência. Agora, reflita comigo. Quantas vezes desde criança você escutou frases negativas como dinheiro não nasce em árvore, quem nasce pobre morre pobre, ou riqueza afasta as pessoas de Deus? Essas declarações, repetidas com emoção, foram gravadas como códigos no seu sistema mental. E, sem perceber, esses códigos têm o poder de sabotar sua vida financeira, criar bloqueios e limitar suas escolhas. Mas aqui está a boa notícia. Todo código pode ser reprogramado. É possível substituir a antiga programação por novas crenças que abrem espaço para abundância e prosperidade. Essa transformação começa quando você introduz, de maneira intencional, frases que fortalecem a fé e cultivam a certeza da riqueza em sua vida. Algumas sugestões que você pode começar a usar hoje mesmo. Eu sou um canal aberto para a prosperidade fluir. O dinheiro circula em minhas mãos como bênção e gera equilíbrio. Eu mereço viver com fartura, harmonia e liberdade. Minha mente está sintonizada com as leis universais da abundância. Cada vez que você repete uma dessas afirmações com intensidade emocional, um novo código é ativado dentro de você. A antiga programação perde força, enquanto uma nova identidade começa a nascer. A identidade de alguém que não apenas deseja prosperar, mas que acredita, vibra e vive como alguém próspero. Entenda, você não manifesta o que simplesmente deseja. Você manifesta o que acredita. E suas crenças são moldadas pelo que você repete de forma consciente e consistente. Quando você adormece carregado de pensamentos de fé, de gratidão e de certeza, seu subconsciente não apenas registra essas ideias, ele começa a irradiá-las para fora. Hill chamava esse processo de vibração dominante, a frequência mental que passa a comandar a sua vida. Sua mente funciona como uma estação transmissora. Tudo aquilo que você pensa com intensidade e sentimento é enviado como uma frequência ao universo.
E aqui está um ponto crucial. O universo não responde às suas vontades superficiais, mas sim à vibração real que você emite noite após noite. Se você vai para a cama dominado pelo medo, preso em preocupações com dívidas ou alimentando a sensação de incapacidade, a mensagem que está emitindo é de escassez. E como consequência, o que acontece? A vida responde na mesma sintonia. Mais obstáculos, mais limitações, mais cansaço emocional e financeiro. Agora, quando você escolhe adormecer em estado de gratidão, confiança e clareza da vida que deseja construir, a frequência muda por completo. É como se você enviasse uma ordem direta ao universo. E, tal qual um espelho preciso, ele começa a devolver sinais alinhados à sua nova vibração. Ideias inovadoras surgem, conexões importantes aparecem, soluções antes invisíveis se revelam. Você desperta sentindo que algo profundo se moveu dentro de você, mesmo que ainda não saiba explicar racionalmente. Esse é o grande mistério do invisível. Aquilo que você planta na noite germina no silêncio. A verdadeira criação não acontece sob os holofotes, mas quando ninguém está vendo. Enquanto os olhos descansam, a alma continua desenhando o futuro. O corpo repousa, mas a mente continua a trabalhar, organizando pensamentos, costurando novas possibilidades e alinhando suas crenças com a vida que você escolhe viver. O amanhã é moldado pelas instruções que você dá hoje ao seu interior. E ainda que esse processo aconteça no invisível, os resultados sempre aparecem no mundo visível, com mais energia, mais clareza, mais direção. É assim que você pode acordar rico em criatividade, fortalecido em esperança e repleto de oportunidades que antes não enxergava. Mas isso só é possível quando o sono é oferecido à prosperidade. E aqui vai uma reflexão poderosa. O que você vai entregar hoje ao seu subconsciente? Que sementes vai plantar antes de se deitar? Há uma lei silenciosa que poucos percebem. Os que mais prosperam não são necessariamente os mais barulhentos, e sim aqueles que dominam o trabalho invisível. Eles não precisam de aprovação externa, não vivem de ostentação. O segredo deles está em praticar, repetir, confiar. De fora pode parecer sorte, mas na verdade é disciplina interna. Napoleon Hill, ao estudar centenas de pessoas bem-sucedidas, encontrou um ponto comum em todas elas. Havia sempre um momento do dia dedicado ao invisível. Um tempo reservado para se conectar com a fé, com a visão e com o silêncio criador. Muitos faziam isso à noite, pouco antes de dormir. Outros preferiam as primeiras horas da manhã. Mas todos tinham esse hábito em comum. Criavam no campo invisível aquilo que mais tarde se materializava no visível. A história está cheia de exemplos inspiradores. Jim Carrey, por exemplo, escreveu para si mesmo um cheque simbólico de $10 milhões, anos antes de alcançar esse valor. Todas as noites visualizava esse sonho até que ele se tornasse realidade. Muhammad Ali repetia com convicção: "Eu sou o maior", antes mesmo de o mundo reconhecê-lo como campeão. E há também milhares de pessoas anônimas que começaram em silêncio, muitas vezes sem recursos, dormindo em sofás emprestados, mas que escolheram declarar, visualizar e sentir antes de ver. Eles não esperaram que os outros acreditassem. Treinaram a mente para acreditar primeiro. Foi essa fé silenciosa, repetida de forma disciplinada, que abriu as portas para uma realidade abundante. E a verdade é que você também pode ser esse testemunho vivo. Pode chegar o dia em que você olhará para trás e dirá: "Tudo mudou quando decidi dormir diferente. Quando parei de reclamar e passei a declarar. Quando troquei a dúvida por afirmações de fé e abundância." Aquilo que você escolhe repetir em segredo, um dia será evidente para todos. A prosperidade nasce no oculto. A riqueza não começa com números no extrato bancário, mas com uma identidade interna. Não basta esforço físico. A verdadeira abundância surge da coerência entre o que você pensa, sente, declara e pratica diariamente. E aqui está o ponto de virada. Tudo se transforma no instante em que você assume um novo papel dentro de si.
Quando deixa de se enxergar como alguém que apenas tenta e passa a se reconhecer como alguém que já carrega dentro de si a identidade de quem nasceu para prosperar. Napoleon Hill ensinava que você nunca alcançará além do que acredita ser. Sua realidade externa jamais vai ultrapassar sua identidade interna. É por isso que cada noite, cada afirmação, cada visualização não são apenas técnicas, mas tijolos invisíveis que constroem o seu novo eu. Quando você repete frases como "Eu sou digno da riqueza que estou atraindo", "A abundância é meu estado natural", "Eu sou o criador consciente da minha realidade financeira", você não está apenas falando, está reprogramando. Essas palavras são códigos. E com o tempo, substituem os padrões antigos que limitavam sua vida. Você deixa de ser alguém que apenas deseja prosperar e se torna alguém que vive como próspero. A repetição diária gera consistência. A consistência cria identidade. E a identidade define comportamentos que produzem resultados extraordinários. Esse é o pacto com o seu futuro. Não por 2 ou 3 dias, mas como um compromisso diário até o fim da sua vida. Porque a pobreza não é destino, é programação. E toda programação pode ser reescrita. Hill dizia: você é o mestre do seu destino. Você pode influenciar, dirigir e controlar seu ambiente. Pode fazer da sua vida o que quiser. E tudo isso começa onde? No invisível. No silêncio da noite. Começa no agora. Não se surpreenda quando o dinheiro começar a chegar. Não duvide quando novas oportunidades surgirem. Não ignore os sinais, porque a partir de hoje você plantou algo diferente. E essa semente, regada todas as noites, vai florescer. Agora é com você. Se deseja apenas inspiração, pare aqui. Mas, se está realmente decidido a transformar sua mente e sua vida, o próximo passo está te esperando. Decida assumir o controle da própria história. E lembre-se, o que você planta hoje em sua mente, amanhã floresce em sua vida. Se essa mensagem tocou você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Seja canal de prosperidade na vida de outras pessoas. A mente subconsciente está ouvindo, e hoje ela ouviu que uma nova era começou na sua vida. Durma com fé, desperte com direção e viva com prosperidade.